Fala, amigo empreendedor, amiga empreendedora. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal. Aleph Silva Empreende falando com você. Então, pessoal, eu ia falar um tema hoje, mas eu decidi contar um pouco da minha história. Como eu cheguei até aqui, como que o Aleph Silva surgiu, como que o Aleph Silva apareceu. E pode até parecer estranho, mas eu acho que eu vou para outro local. Vem comigo? Acho que eu vou para outro local. Pronto, acho que aqui tá bom. Esse aqui melhorou um pouco a luz. Muita luz, né? Aqui. Então, pessoal, vou te contar um pouco da minha história. Primeiramente, para muitos que não sabem, deixa eu apoiar aqui. Para muitos que não sabem, eu nasci morto. Literalmente, eu nasci morto. Deixa eu arrumar aqui a câmera. Então, para quem não sabe, eu nasci morto, né? Fiquei 4 dias morto na barriga da minha mãe. E tô lembrando aqui a história. E foi um tempo difícil. Eu vim de uma família, tipo assim, consideravelmente, vamos botar assim, carente, né? Se você for olhar pela sociedade, é uma família carente, que não tinha muitos recursos, inclusive também não tinha muita ajuda. Meu pai às vezes fala isso comigo, né? Também não tinha muita ajuda, não tinha muito recurso. E a nossa família sempre passou, nesse primeiro momento, por algumas dificuldades. E inclusive dificuldade essa que acabou fazendo com que a gente passasse a trabalhar muito mais e se esforçar muito mais para poder conseguir conquistar alguma coisa na vida. Tudo bem? Bom dia. Tô? Pode ficar à vontade aí. Não atrapalha não. Inclusive fiquei assim, falei, quando criança eu não pensava em muita coisa, eu não pensava em muitas mudanças, ou então não pensava em o quanto isso seria importante, né? o quanto que isso ia modificar a minha vida. Mas querendo ou não, você olha para uma criança que veio de uma região carente e fica pensando assim, e fica imaginando, falei, poxa, o que essa criança passou na vida? Você já se perguntou isso? O que essa criança passou na vida para ela poder estar dessa maneira? O que eu quero dizer com isso? Porque às vezes as pessoas, elas julgam mal quem está na periferia e olha para aquela pessoa como se fosse um bandido. Todo mundo ali é bandido. Só que nem todos são bandidos. Eu vim da periferia, vamos colocar assim, o meu bairro pode se considerar uma periferia. Até na época, quando eu era criança, a criminalidade era muito grande e eles matavam assim a troco de banana mesmo. Hoje em dia isso diminuiu lá. Diminuiu, mas não acabou, porque em local nenhum no mundo isso acaba. Aonde você for, você vai encontrar bandido. Mas eu não quero falar sobre isso, quero falar sobre mais a minha história. E a gente foi vindo, eu lembro que meu pai uma vez tinha uma fábrica de canudinho. E nessa fábrica de canudinho, a gente subia em cima da cama, que era uma beliche, e comia aqueles canudinhos que ficavam quebrados e sobravam da produção daquele outro dia. E eu acredito que aquela fase, pelo que meu pai me conta, foi uma das fases mais produtivas e como posso dizer, com mais bonança naquele momento. Porque passou a parar de faltar as coisas assim, com mais frequência. Mas eu lembro uma vez que eu vi meu pai chorando. Eu vi meu pai chorando na porta da casa da minha avó, era a casa da minha avó. Era um quarto que tinha, se eu não me engano, acho que 6 metros quadrados. Eu era bem pequeno mesmo. Igual diz meu sogro, era um pedacinho de casa. Meu sogro, pra ele, qualquer pedacinho pequeno dá pra morar 20 pessoas dentro. Mas era um pedacinho mesmo, muito pequeno, tinha uma cama de casal ali que todo mundo se deitava e dormia junto ali. E
Acho que eu tô me arrependendo de ter gravado aqui, porque tem umas faxineiras ali que estão fazendo uma barulheira. Mas vamos lá. Então nesse dia eu com 7 anos de idade vendo meu pai chorar na porta ali, eu perguntei: pai, o que está acontecendo? E ele só falava: filho, Deus vai prover, Deus vai prover. E eu não entendia muito naquela época, não entendia muito nada, mas eu sabia que eu queria ser alguma coisa, ou que eu queria conquistar alguma coisa para poder estar ajudando meus pais. E nessa minha conquista para poder estar ajudando meus pais, eu fiquei pensando, falei: o que eu vou fazer para conseguir ajudar meus pais? E eu cheguei a trabalhar em mercado, cheguei a trabalhar em oficina, cheguei a trabalhar em vários locais para poder estar tentando ajudar dentro de casa. E eu me lembro que isso com 11 anos de idade, meu pai me levou para poder ter uma experiência. Isso começou com 11 anos de idade. Meu pai me levou para ter uma experiência no açougue. E essa experiência no açougue foi incrível. Eu tinha 11 anos e eu ficava no cantinho ali. Eu ficava no cantinho observando ele, fazendo os afazeres. E nisso, quando eu ficava vendo aquilo, ele fazendo aquilo, eu aprendia. Tanto é que hoje eu entendo de vários tipos de carne, entendeu? E assim, sei fazer um bom churrasco. Quem quiser um bom churrasco pode me procurar. Não é me gabando disso, mas eu acabava vendo que essa situação, olhando meu pai fazendo limpando aquelas carnes e fazendo aquelas coisas, me trouxe a motivação de falar: essa aí vai ser minha profissão. Quando eu crescer eu vou ser igualzinho meu pai, eu vou ser açougueiro também. E eu, quando criança, achava que aquilo ia me tornar rico. Ser um açougueiro, um bom açougueiro, ia me tornar muito rico. Mas hoje em dia, assim, a mão de obra do açougueiro é muito desvalorizada e a pessoa em si não é valorizada. Mas foi indo, os anos se passaram, eu aprendi a profissão. Com 14 anos eu me lembro de ter recebido um incentivo assim muito grande. Na hora doeu em mim, sabe? Esse incentivo na hora doeu muito em mim. Por quê? Porque não era uma coisa que eu estava acostumado, não é uma coisa que eu estava hábito a fazer, e isso acabou, me cicatrizando e gerou uma marca, entendeu? O brand. E foi a partir desse momento, a partir desse brand, que as coisas começaram a mudar. Eu comecei a procurar por empregos independentemente e, pra você ter noção, eu trabalhei fichado dos meus 14 anos até os meus 18 anos, quando eu fui pro quartel. Aí do quartel, trabalhei esse ano pro governo, né? No alistamento obrigatório, eu trabalhei esse tempo pro governo, no exército, né? Na companhia de infantaria. Ali dentro eu tive outras experiências que em um outro momento eu vou estar compartilhando com você. Algumas experiências amargas, algumas experiências boas, e eu vou fazer esse vídeo no meio da mata de preferência, para poder ficar com mais emoção o vídeo. E os anos se passaram, eu adquiri essa experiência ali dentro, eu emagreci mais do que eu tô hoje, eu era bem mais fino do que eu tô hoje. Se eu achar a foto, eu vou botar a foto aqui para você em algum lugar. Então eu era muito mais magro do que isso, parecia ser raquítico, porque o exército ele suga mesmo a sua força vital ao máximo para você, dar a vida pela mão, pela infantaria ou pelo exército, assim por diante. Mas acabou que aquilo me deu mais força para poder continuar em frente. E quando eu saí de lá, eu lembro que eu me encontrei numa situação desempregado. E eu acredito que muitas pessoas estão vivendo essa situação hoje, de desemprego, procurando por um trabalho, por um emprego fichado. Quem está me assistindo vai entender o que é isso, o que é estar desempregado. Mas isso não é o fim do mundo, isso não quer dizer que você vai morrer, isso não quer dizer que tudo vai acabar para você. É apenas o começo de uma nova chave, é apenas o começo de um novo momento na sua vida. Eu me lembro que eu me encontrei desempregado. Quando foi um rapaz falou assim: tem um emprego em tal empresa assim, vai lá de manhã cedinho, que você vai conseguir esse emprego. Eu fui lá nesse emprego
nesse local, né? Eu posso até falar o nome, eu não vejo problema nenhum. A Nafio Autopeças é uma autopeça, eu trabalhei nela durante 1 ano e 3 meses. E foi um dos melhores 1 ano e 3 meses. Por que eu quis trabalhar 1 ano e 3 meses? Porque eu quis tirar férias. Eu nunca tinha tirado férias na minha vida. Para você ter uma noção, durante todo esse tempo de trabalho, eu me lembro de ter tirado férias uma só vez, que foi essa vez, nesse local, na Nafio Autopeças. Esse foi o único, lembro que esse foi o único 30 dias de férias que eu tirei. E quando eu tirei esses 30 dias de férias, eu quase que adoeci por não poder trabalhar. Porque eu já estava acostumado, né, com a carga horária e com o salarinho de 980 na época. Vamos ver aqui. O salarinho de 980 na época, e eu acredito que aquilo, tipo assim, foi bom, foi uma época boa. Eu era ainda jovem, saindo da adolescência para a juventude, entrando na juventude, me tornando na fase adulta agora. Essa transição foi muito boa. E eu me lembro que nesse 1 ano e 3 meses ali eu adquiri mais responsabilidade, porque eu cheguei a ser supervisor dos auxiliares de venda ali. Olha só, auxiliares de venda, eu era supervisor deles, porque eu pegava as estratégias e conseguia entender muito mais rápido, e o setor do RH conseguiu identificar isso em mim e me colocou como, conseguiu também identificar que eu era uma pessoa honesta, conseguiu identificar que eu era uma pessoa de caráter e colocou como supervisor daquela galera para poder estar administrando aquilo ali, e eu consegui fazer. Isso num período de 3 meses consecutivos, mas de repente chegou uma outra pessoa que viu que aquilo estava prejudicando os planos dela dentro do setor, e ela, por autoritarismo, né, na empresa, o que eles fizeram? Remover esse cargo simplesmente por vaidade, remover esse cargo por pura e simples vaidade, para poder permanecer, manter outra pessoa que era favorita no local, no meu lugar. Por quê? Porque já tinha um esquema por trás que os jovens ali, alguns jovens, eles roubavam peças, entendeu? E eles vão ver esse vídeo e vão saber que isso aconteceu mesmo de verdade. E muitas pessoas foram mandadas embora, eu me lembro muito bem disso. E o único que sobrou daquela equipe, daquele ano que passou, foram poucos. E eu estava no meio deles, que sobrou, né, ali dentro trabalhando. Mas por fim eu resolvi, falei assim, não, eu quero abrir minha própria empresa. Com 20 anos eu falei, eu quero abrir minha própria empresa. E ainda não sei o que eu vou fazer, mas eu quero abrir a minha própria empresa. E eu cheguei no patrão e falei assim, então, senhor Sérgio, eu quero pedir um acordo porque eu quero sair e abrir minha própria empresa. Tem como o senhor me ajudar nisso? Porque eu vou abrir minha própria empresa e eu vou conseguir. Deixa eu ver a hora aqui, que daqui a pouco eu tenho que ir para lá. Opa, falta 10 minutos. Então, eu quero abrir minha própria empresa e eu desejo isso e eu vou conseguir. Ele, não, beleza, vai sim, eu assino aqui seu papel, entendeu? Pode ir sim, entendeu? Corre atrás dos seus sonhos e faz isso, entendeu? Faça isso. Então fui desbravejando aí. Ali quando eu decidi, com 20 anos de idade, abrir a própria empresa, eu vi que não era tudo aquilo. Aí eu me encontrei mais uma vez desempregado. Tem uma coisa atrás de mim, não sei o que é, piscando branco. De vez em quando eu vejo um negócio branco piscando atrás de mim. Não sei o que pode ser. E não tem ninguém ali, tá? Mas vamos lá. Então, eu acabei me encontrando mais uma vez em situação de desempregado. E é onde eu fui trabalhar numa oficina, uma autoelétrica. E lá eu aprendi muitas coisas de manutenção de veículos, né, montagem, desmontagem. Só que ainda não era aquilo que eu queria. Não era ainda. Eu sentia que não era não era essa a minha paixão. Porque eu me lembrava sempre que com 7 anos de idade eu puxei a roupa do meu pai e falei, pai, quando eu crescer eu quero ser web designer, eu vou ser produtor de filme, produtor de sites, produtor de jogos. E ele falava, meu pai me falou, filho, isso é muito difícil, filho.
Isso é coisa para rico. Eu me lembro dele ter falado isso. Isso é coisa só para rico e tem que fazer uma faculdade muito cara e tem que fazer um curso de inglês para isso. Eu não falo inglês, mas eu estou estudando inglês agora. Estou estudando inglês para poder aperfeiçoar o meu inglês e conseguir falar inglês perfeitamente, falar e escrever. E eu estou treinando para isso, estou estudando para isso, porque eu acredito que vai ser uma língua importante na minha vida, vai ser a primeira língua estrangeira que eu vou falar, né? How are you? Já estou pronunciando melhor do que antes, entendeu? E eu acredito que isso vai modificar muitas coisas na minha vida, a língua inglesa. Mas naquela época meu pai falou assim, isso é uma coisa para rico, meu filho. A bateria está descarregando, eu vou trocar a bateria aqui e já retorno. Então, pessoal, como eu estava falando, meu pai olhava aquilo e falava assim, não, filho, isso é coisa para rico, você não vai conseguir isso. É uma coisa que só pessoas ricas, que têm faculdade, eles conseguem. E eu naquela oficina, olhando meu patrão ganhar toda hora entrando no carro e saindo, eu ficava falando, poxa, esse cara, da onde que ele veio? Ele consegue, olha só, ele está conseguindo, entra carro e sai carro toda hora da oficina dele. Se ele conseguiu, por que eu não consigo? Eu consigo também. E foi onde meu pai teve a ideia de começar um projeto a respeito de lançamentos. Ele viu que eu tinha esse potencial, ele tentou sozinho algumas vezes, mas ele não conseguiu e ele falou assim, filho, vem me ajudar porque eu estou precisando de ajuda. E foi aí que tudo começou. Foi aí que o Aleph Silva Empreende começou a ser gerado. E eu me lembro que eu pedi demissão desse local onde eu trabalhei umas 3 vezes, pedi demissão e saía, pedi demissão e voltava, por conta de algumas advências. E eu me lembro que na última vez que eu saí, eu falei, eu vou sair desse local agora onde eu estou trabalhando fechado e nunca mais vou voltar. Eu nunca mais vou trabalhar fechado. Eu me lembro muito bem disso. Já vai para aproximadamente 4 anos. E foi aí que tudo começou. Quando realmente eu peguei firme, quando eu realmente peguei com um propósito de estar ali mesmo, de estar junto, de estar participando daquilo, quando eu realmente me propus a participar daquilo, a mergulhar de cabeça naquele momento, eu falei assim, é isso que eu tenho que fazer. Eu me lembrei lá atrás daquela criancinha com 7 anos de idade que queria fazer curso de web design. Então eu me vi numa situação onde eu tive que aprender a fazer web design, criar sites, eu tive que aprender a fazer artes, boas artes, que no caso o pessoal chama muito de post, né, que é o design em si. Eu tive que aprender a fazer isso. Eu tive que aprender marketing digital, eu tive que aprender e-mail marketing, eu tive que aprender copyright, eu tive que aprender várias outras estratégias e técnicas utilizadas no marketing digital. E isso tudo surgiu a partir de um sacrifício. Nossa, você vai falar de sacrifício agora aqui? Não vou falar de sacrifício humano nem sacrifício de animal, mas foi um sacrifício de um bem, porque meu pai tinha um Palio 2000, se eu não me engano, e foi através daquele Palio 2000 que tudo realmente começou. Porque até então a gente não tinha uma metodologia. Naquela época não tinha uma metodologia. Foi onde ele investiu o Palio nesses estudos. O Palio foi embora e comprou um curso no valor de 7 mil reais, mas na época, como pagou à vista, pagamos 5.600 e uns quebrados, 5.700 alguma coisa, porque foi pago à vista. E eu mergulhei de cabeça naquele conteúdo, mergulhei de cabeça naquele curso, mergulhei de cabeça naquelas matérias, e eu ficava noite e dia, e aquilo se tornou uma rotina que eu faço isso até hoje. Eu estudo até hoje, não esse curso, mas várias outras estratégias para poder estar aperfeiçoando e trazendo o melhor para os empreendedores. E eu me lembro muito bem que a partir daquilo ali foi onde eu comecei a me dedicar e colocar em meta 128 noites. Eu tenho que sacrificar pelo menos 128 noites do meu ano. Ou seja, noites que eu não durmo, que eu fico acordado 24 horas, às vezes 48 horas estudando.
e treinando, me capacitando para poder estar trazendo o melhor. E nesses 4 anos que eu fiz isso, me dediquei a isso, eu obtive resultado. E hoje em dia, onde teve essa virada de chave, isso proporcionou ter alguns resultados para a loja do meu pai, ter alguns resultados para a minha vida pessoal. E se eu for olhar no montante do que foi investido e do que tivemos de retorno, eu vejo que tivemos muito retorno pelo pouco investimento que nós colocamos, que nós aplicamos naquilo ali. Porque teve investimento, entendeu? Só de investimento, eu acredito que foi cerca de 50 mil reais ou mais que isso, um pouquinho, entendeu? Aproximadamente durante esses anos, né? Durante esses 3 últimos anos foi aproximadamente uns 50 mil reais. E, tipo assim, se você for olhar, não é muito pelo tempo que passou. E de retorno, eu acredito que teve aí, brincando, porque meu pai conseguiu reformar a casa dele, eu consegui reformar a minha casa, meu pai conseguiu pagar o outro carro dele, e a oficina a gente conseguiu agregar algumas coisas, pagamos muitas contas, limpamos o nosso nome, e acredito que teve aí uns 200 mil aproximadamente. Só que isso acaba, se você não tiver uma organização, coisa que a gente não tinha antes, se você não tiver um planejamento, coisa que a gente não tinha antes, você não consegue mensurar e ver esse crescimento. Estamos crescendo, entendeu? Aí, da onde surgiu o Aleph Silva Empreende? Foi aonde eu, com essa ganância de abrir empresas, abri uma lanchonete, deu muito certo, mas eu tive que fechar para reformar. Abri o Aleph Silva Empreende, tá dando certo, estou crescendo com ele, estou desenvolvendo o Aleph Silva Empreende. Agora tem uma outra empresa de tecnologia e informação que está em desenvolvimento, já está caminhando. Tem a agência de marketing digital, em parceria com meu pai, Solução Digital, e isso também está caminhando. Essa câmera que eu estou gravando aqui foi um presente dos meus primos que estão ali nos Estados Unidos. Eu agradeço muito por eles ter enviado essa câmera, porque isso foi o divisor de águas para poder fazer com que as gravações ficassem melhores para os empreendedores que estão nos assistindo. Mas basicamente, tipo assim, eu resumi muito a minha história, mas sempre que possível eu vou lembrando de alguma coisa ou outra, e agora eu simplesmente, infelizmente, tenho que partir, que eu tenho que ir para o trabalho agora, tenho que ir para a empresa agora, e eu já agradeço por ter me ouvido até aqui. Eu vou continuar essa nossa história aqui, eu espero que eu tenha te inspirado a seguir em frente. Eu não falei nem as partes difíceis, eu não falei nem as partes tristes que a gente passou ainda, nem falei nem as partes complicadas que a gente conseguiu vencer e como que a gente conseguiu vencer, para poder te inspirar a vencer também, amigo empreendedor, amiga empreendedora, ou amigo não empreendedor e amiga não empreendedora. Quem são essas pessoas que não empreendem? São os assalariados, são as babás, são as donas de casa, são os autônomos não, os CLTs, né, carteira assinada. Essas são as pessoas que não são empreendedores. O empreendedor é aquele que investe, que tem a sua empresa, que está sempre aplicando o seu dinheiro para poder ter uma hora ou outra ver o resultado daquele dinheiro. Então espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa seu comentário, curte, compartilha, salva. Espero que você tenha gostado desse vídeo e ele tenha te inspirado a vencer, amigo empreendedor. Eu ia gravar um outro tema aqui sobre planejamento, mas isso vai ficar para um próximo vídeo. Planejamento para você fazer os seus 10 mil reais de faturamento. Eu vou estar fazendo esse tema logo em seguida, ok? Muito obrigado, amigo empreendedor, amiga empreendedora.